de Deus não é os mesmos dos nossos, e os planos de Deus não são os mesmos nossos, né? Então, vamos fazer a vontade de Deus. Hebreus, capítulo 10, versos 35. Hebreus 10, 35, amém? Diz assim a palavra do Senhor: não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, é o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá de fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1 de Samuel. Versos 2. Fala a respeito de um homem chamado Eucana. Eucana, no versos 2 faz: e este tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana e outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem de sua cidade, de ano em ano, fala de ano em ano, e adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava. Por isso ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Isso é sinal que a outra mulher tinha 10 filhos. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, a tua serva não esquecerá, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vai lá para o verso 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à casa de Ramã. E Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Feche a sua Bíblia,
Feche os seus olhos. Talvez se você veio para ver um homem pregar, uma pessoa falar, tenha bondade e se retire, porque um homem não tem capacidade de falar. Se você veio para ver um pastor, uma pessoa, ou para criticar um pastor, ou para ver, você está no lugar errado. Mas se você veio para que Deus viesse a te tratar essa noite, você veio no lugar certo. Se você veio aonde você veio buscar a tua bênção, como eu li no tempo de Hebreus, que estava faltando só um pouquinho, mas no tempo certo ela está chegando. Feche os seus olhos agora e comece a falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de eu estar sendo um instrumento nas suas mãos. Senhor, eu sei, ó Pai, que de mim mesmo eu nada tenho, Senhor, mas eu tenho me colocado diante da Tua presença dia após dia. O Senhor conhece o meu coração, ó Deus, e eu me coloco agora, Pai, como um vaso nas Suas mãos. Senhor, faça de mim a Sua vontade, ó Deus, faça de mim o Seu querer. Eis-me aqui, Senhor. Pai, fala conosco agora. Pai, trata de mim, Senhor, porque eu também sou servo e eu preciso ouvir a sua voz. Trata de nós, o Senhor sabe e conhece as nossas necessidades, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei há quanto tempo tem passado as lutas, eu não sei há quanto tempo as pessoas, é contra principados e potestades de todo o mal. Mas o que eu tenho feito, pastor Osbair, para que a minha luta seja contra potestade de todo o mal? Há poucos dias nós estudávamos na escola bíblica que o diabo, ele pediu para Deus: deixa eu cirandar a vida de Jó. Você tem noção que às vezes, sem você perceber, o diabo tem chegado para Deus e falado: deixa eu cirandar a vida de fulano, deixa eu perturbar a vida de ciclana. Você tem noção que no mundo espiritual, o qual eu não enxergo, o qual você não enxerga, o inimigo tem tentado a todo momento te derrubar. Ontem eu falava com a minha esposa e o diabo, ele é tão sujo que ele tentou eu fazer, já viu falar que o peixe morre pela boca? E ele ouviu a hora que eu falei, ele falou assim: você vai provar do próprio veneno. E coisas de 40 minutos, eu falei para minha esposa, eu falei assim: nós não podemos dar brecha em momento algum. Eu lendo aquele livro, vi algumas coisas ali, e falei: Senhor, como o diabo é sujo. Em todos os momentos ele está sondando. Aí a Patrícia cortando um cabelo, ele está lá. Ela vai dar lado. Ela vai dar lado. É você no volante de um carro, ele está lá. Ele vai dar lado. É o irmão Manuel lá com os seus serventes de pedreiro e ele está lá, ó. Ele vai fraquejar. Ele vai falar. Ele está a todo instante querendo te derrubar. Querendo algo para te acusar, para que impeça a tua bênção, porque a Bíblia fala que a mão do Senhor não está acolhida, e nem os seus ouvidos estão acravados, mas são as nossas iniquidades e as nossas transgressões que impedem a nossa oração de chegar até Deus. E qual é a vontade do diabo? Que nós pecamos, que nós transgredimos, que nós façamos algo que não é da vontade de Deus, e para que isso aconteça, ele fica sondando. E ele não quer a nossa vitória. Ele não quer que nós venhamos a vencer. E eu falei com a minha esposa, e continuei a ler aquele livro, e dentro de alguns minutos, nós tivemos uma pequena discussão por causa da nossa filha. E ali eu fui para a cama, e eu não conseguia dormir, e a Fran ficou na sala. Estou falando à frente dela, que eu não tenho vergonha de falar, e ela chorava na sala, e eu escutava ela chorando, eu no quarto, e eu quieto, falava: não, deixa ela chorar.
E a minha filha tinha colocado ela para dormir. Mas eu não me atentei e falei: Senhor, eu acabei de falar que eu não posso dar lado, e eu acabei de dar a brecha que o diabo estava querendo. Ele não vai me vencer. Peguei a minha esposa, estava no quarto, abracei a minha filha, minha esposa, falei: vamos orar junto. A nossa filha é bênção e ela não está aqui para servir de intriga e de maldição para nós. Ela não pode servir para separar eu e você. Oramos junto, sentado na cama da Analice. Falamos: nós vamos orar e vamos dormir nós três juntos. Eu falei: o diabo vai ficar furioso, mas ele não vai vencer. E pouco sabia que Deus queria mais e Deus iria me usar hoje à noite. E olhando para o livro de Hebreus, aonde eu li, a primeira passagem do livro de Hebreus fala assim: não desista, não pare. Quantos de nós nos pegamos iniciando, começando a fazer algo? Começa o início do ano: não, esse ano vai ser diferente. Não, esse ano eu vou trabalhar junto com o Ministério de Jovens. Não, esse ano eu vou estar junto com o Ministério de Louvor. Esse ano não, vai ser diferente. E vai se passando e você está na mesma. A hora que se apega, você não está nem aí para o louvor. Você está vindo para cumprir escala. Você está vindo porque o Tom fala que tem que vir. Você vem na escola bíblica porque se você não vir, você não canta ou não toca. Você vem na reunião de diácono porque senão você não serve Santa Ceia. Não, eu preciso servir a Santa Ceia. E não fazemos nada conforme nós prometemos. E paramos. Não vou fazer porque vou agradar o coração do presidente do grupo. E esquece que a obra não é para o presidente, não é para o pastor. A obra é para Deus. E aí você fala: mas é um culto de oração, por que um sermão desse? Deus sabe o porquê, eu também não sei. E sabe quem faz você parar? É aquele que está te rodeando. É aquele que te coloca dúvida no seu coração. É aquele que não quer a tua vitória. E se você não tem vitória dentro da igreja, você não vai ter vitória fora da igreja. Se você não tem vitória na sua casa, você não vai ter vitória na sua vida circular. Se você não tem vitória no ministério, você não tem vitória fora do ministério. Como vou ser vitorioso numa coisa e não vou ser na outra? A palavra fala que nós somos mais do que vencedores. Não é vencedor numa coisa, é em tudo dai graça, em tudo somos mais do que vencedores. E por que não vencemos? Porque damos lado. E a palavra onde eu li de Hebreus, a primeira leitura que eu fiz, fala que nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. E se o justo olhar para trás e parar, eu não agrado do coração dele. Eu não tenho agrado a ele. Você leu, não foi eu que estou falando, está aí. Se você não se atentou, olha aí, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, e por que você está parando? Por que você está desistindo? Não desista, insista. Se você recuar, o Senhor não tem prazer na tua alma, e essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é se alegrar da tua vida, é se alegrar da tua escolha, é se alegrar do teu ministério, é se alegrar da tua família. Esta é a vontade soberana de Deus, saber que você é mais que vencedor, é mais que vitorioso, e você fala: não, agora não é minha vez, eu me chateei com fulano, eu me chateei com ciclano. Ei, nós não estamos aqui para fazer a vontade de fulano e de ciclano, mas sim a vontade de Deus.
E a vontade de Deus é para que nós sejamos santos, santificai-vos cada vez mais, para que nós buscamos a nossa santidade, para que nós possamos um dia estar ao encontro dele no céu, para que um dia nós possamos ir morar, e negar essa terra, e morar lá no alto celestial com Deus. Isso aqui é passageiro, e você se apega a picuinhas, você se apega a fazer coisas para agradar o pastor, a fazer coisas para se agradar o seu líder, a fazer coisas para aparecer no Facebook, a fazer coisas para agradar os seus amigos do WhatsApp. Ei, faça as coisas para agradar o coração de Deus, porque o Senhor quer se agradar, é da tua vida, o Senhor quer se agradar contigo. E ai daquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não volte para trás nunca. A palavra fala, ai daquele que colocar a mão no arado e olhar para trás. Não pare, não desista. Ah, pastor, mas tem sido difícil. Eu tenho sofrido pancada de todo lado. A árvore que não dá fruto, ela não sofre pancada. Enquanto você estiver sofrendo pancada, é que Deus está contigo. Enquanto estiver difícil, é porque Deus está contigo. E o diabo está sabendo que você vai ser vitorioso. Enquanto estiver sofrendo batalha, é porque Deus está contigo. E o diabo quer te derrubar. A partir do momento que tiver calmaria, fala, ah, está tudo tranquilo, é porque o diabo fala, ei, esse já é meu, eu não preciso se preocupar. Mas se está tendo luta, é porque Deus está contigo, é porque Ele sabe que você está dando fruto, é que Ele sabe que você vai vencer, é que Ele sabe que você está no lugar certo, é que Ele sabe que você está em busca de algo a mais, algo a mais. E se nós teremos algo a mais, precisamos fazer algo a mais. E agora eu vou para o livro de Samuel, aonde tem a história que eu li, de uma mulher chamada Ana. Ela era concorrente de uma outra mulher, Penina. As duas eram mulher de Eucana. Mas como assim, pastor Osmair, um homem com duas mulheres? Naquela época, quando uma mulher se casava, e ela não desse um filho, aquele homem, ele podia casar-se de novo legalmente. Ele era liberado a ter uma outra mulher. E Ana tinha sua madre fechada. E então se casou Penina, a diabólica, com aquele homem chamado Eucana. E aí você imagina, a luta que Ana tinha não era simplesmente uma luta pequena. Primeiro, toda mulher quer ter um filho. Toda mulher que se casa, ela quer constituir uma família. Ela sofria isso porque ela sabia que ela não tinha esse poder de ter um filho. Segundo, toda mulher que não tinha filho era tida como uma mulher amaldiçoada. Deus não estava na vida dela. Ana sofria com isso, todo mundo olhava e falava assim, olha lá, lá vai, aquela é amaldiçoada. Lá vai ela lá, olha lá, Ruth. Está vendo? Aquela lá, ó, Deus não está com ela. Deus amaldiçoou. Imagina o sofrimento de Ana. E isso não foi uma semana, porque eu li com vocês que fala que quando ele subia ao monte, ano a ano, era muitos anos. E depois que se casa, há algum tempo para ter o filho. Então demorou-se algum tempo para saber que ela não podia ter um filho. E em seguida fala a Bíblia, que Eucana chega para ela e fala assim, não sou eu mais importante que 10 filhos? E em outro lugar, um pouco antes fala, dava um pouco aos seus filhos e um pouco às suas filhas. Então ela tinha 10 filhos. Lógico que um filho nasce uma vez por ano, a não ser que tenha gemelar. Mas mesmo que seja isso, 10 anos a Ana sofrendo. Ô maldição, você não pode ter um filho. Eu posso. E não é qualquer pessoa que falava isso, era uma pessoa que estava dentro da casa dela. Uma pessoa que vivia junto com ela. Eu fiquei nem uma hora brigado com a minha esposa, já ficou intolerante. Agora imagine você viver 14 anos com uma pessoa te cutucando. Ei, tá vendo? Eu tenho mais um. Ó.
Dei um moreninho agora, ó. Ó, agora veio um mais gordinho. Ó, agora eu tenho um de olho claro. Bonitinho, né? Você não tem nenhum. Ó, o quarto filho meu já. E você, coitada. E Ana sofria. E isso se passou ano a ano. Mas Ana sabia que ela queria algo a mais. E o que Ana fez para conseguir isso, algo a mais? A Bíblia fala aqui, que ela, no capítulo 1, versos 8, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Irmão, chora mesmo, porque Deus colhe as suas lágrimas. Ela já tinha orado, mas chega um momento que não tem mais oração, só tem lágrimas. Tem um momento que você não consegue mais orar, a hora que você dobra o seu joelho, é só lágrima que cai. Tem um momento que não tem mais o que fazer, vai, Senhor, eu já não sei mais, porque o Senhor sabe o que eu vou pedir, mas aí as lágrimas rolam. Senhor, Tu sabes o desejo do meu coração, e aí as lágrimas descem. Ei, Deus está vendo as suas lágrimas, Deus tem visto as suas orações, Deus tem colhido as suas lágrimas. E aí aqui ela fala mais, Ana chorava e perguntou, por que não comes? Quem não come está fazendo jejum. Quantos jejuns você já fez por essa causa e ainda não teve resposta? Quantas vezes nós paramos e fazemos um jejum, mas pastor Osmair, eu ainda não fiz jejum, então está faltando o seu jejum para essa causa, mas Deus vai te dar. Pastor Osmair, eu só tenho orado, então começa a chorar. Pastor Osmair, eu tenho orado, tenho chorado, então começa a jejuar. Começa a fazer algo a mais. Deus quer algo a mais, Deus tem algo a mais para te dar, mas se você quer esse algo a mais, dê algo a mais para Deus. Não existe uma troca, mas Deus se agrada quando fazemos algo a mais. Deus se agrada quando nós queremos algo a mais. Deus quer nos dar mais. Ele fala, ei, eu quero te dar o melhor dessa terra. Deus não se agrada do teu sofrimento, Deus não se agrada da sua luta, mas Ele está esperando um pouquinho a mais. No livro de Hebreus eu falei, não espere, não pare, porque um pouquinho logo vem. Só um pouquinho, logo vem. Esse pouquinho pode acabar no final da oração hoje. Esse pouquinho pode acabar no final da mensagem hoje. Esse pouquinho pode acabar daqui a pouco. Esse pouquinho pode estar acabando agora. Você está aqui, mas pode ter um anjo lutando na tua causa. Você está aqui, mas tem alguém fazendo por você. E este alguém não sou eu, este alguém é Ele, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. É Ele quem está por você. E aí, ela fez mais uma coisa. E isso Deus colocou no meu coração domingo, lá na igreja de Alambari. E eu quero partilhar com vocês. O que ela fez? Ela chorava, pastor. Ela orava e ela jejuava. Mas ela falou, ela pois com amargura da alma orou ao Senhor, no versos 10, chorou abundantemente e fez um voto. Aí você pensa, lá vem Osmair falar de oferta. Não sei qual voto Deus tocou no seu coração. Se for de oferta, faça. Ah, mas não está precisando. A obra sempre precisa. Se é esse o voto que você quer fazer, faça. Mas às vezes falta um voto seu com Deus. Mas eu quero propor um voto para você hoje à noite. Eu não. Isso nasceu no coração de Deus. E eu vou fazer esse voto essa noite. Eu vou propor, não estou obrigando você a fazer. Você faz se você sentir no seu coração. Porque aqui ela fala um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição e a tua serva, e de mim te lembrares. Quando ela fala te lembrares, como eu vou lembrar de alguém, Léo, se eu nunca vi? Eu tenho que lembrar de alguém que eu já vi. Como eu vou lembrar de alguma coisa, Rafael, se aquela alguma coisa não aconteceu?
Eu preciso lembrar daquilo que se passou. E Deus quer lembrar do seu voto hoje. Deus quer lembrar do voto que você está fazendo. E a hora que Ele olhar e falar assim, ai, Ele está cumprindo o voto que Ele fez, eu também vou cumprir a minha bênção sobre a vida dele. Mas qual é o voto, pastor Osmair? É de dinheiro? É do carro? É minha casa? Não. Olha o que fala no versos 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor e voltaram. Anda fria as noites, né? Você já pensou para fazer um voto hoje com Deus? Senhor, hoje eu vou levantar às 2 da matina e vou te adorar. Não vou te pedir nada, eu vou te adorar, Senhor. E aí sabe o que Ele vai fazer? Aqui está, ó. O Senhor se lembrou dela. Ele vai lembrar de você hoje à noite. Ele vai lembrar do teu voto hoje à noite. Ele vai lembrar que você esteve aqui na Vila Regina em busca da tua bênção. E Ele vai lembrar que de madrugada você levantou para adorar. E amanhã você vai colher o que Ele está prometendo. E um pouquinho, como eu li no livro de Hebreus, só um pouquinho, o justo vive pela fé. Não é porque o pastor Osmair está falando, mas pela fé, o qual Deus tem colocado no teu coração. Deus quer te dar, a vitória é sua, em nome de Jesus. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades de todo o mal. Efésios capítulo 6, versos 10. A vontade dele é que você saia daqui, chegue na sua casa, coma um ovo frito, seja lá se tiver, coma uma farinha de abobrinhas, tome um café com leite, tome um Toddy, se enrole no cobertor e durma. Fala assim, já era. Essa é a vontade de quem você tem lutado. Essa é a vontade de quem não quer a tua vitória. Mas hoje, você tem a chance de falar, diabo, para trás de mim, Satanás. Porque a minha família está debaixo da graça de Deus. Porque o meu voto eu vou se cumprir. E hoje Deus vai fazer acontecer na minha vida. Se você acredita nisso, se coloca de pé no seu lugar. E feche os seus olhos. E abra agora os olhos espirituais. Porque a sua luta não é contra a carne e o sangue. Mas no mundo espiritual, a partir de agora existe uma batalha contra mim e contra você. E essa batalha não há de vir, porque a palavra fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está com você do que o que não está contigo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ei, se eu for por você, quem será contra você? Nada pode te derrubar. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos.